Glória a Deus, uma vez mais a paz do Senhor para todos os irmãos. Lição de número 9, a pessoa do Espírito Santo, ele é o regenerador. Graças a Deus, porque não somos órfãos, temos a pessoa do Espírito Santo para nos orientar, nos guiar em toda a verdade. Graças a Deus. Muito bem, meus amados irmãos, vamos para o nosso texto maior, o texto principal dessa lição, o nosso texto áureo, João capítulo 3, versículo 3, grife aí na sua Bíblia, é importante esse versículo, anote aí, olha só o que ele diz. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É muito importante esse versículo de João 3,3, porque todos nós temos que ter essa experiência do novo nascimento, e o Senhor Jesus aqui está falando para Nicodemos, um fariseu piedoso da época do Senhor Jesus. A nossa verdade prática declara: a regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se torna uma nova criatura. Então, o que é regeneração? É o novo nascimento. É uma outra palavra em relação ao novo nascimento. Então, nascer de novo significa ser regenerado. E quem faz isso? A pessoa do Espírito Santo. Agora, irmão, a religião quer fazer isso, sabia? As práticas religiosas quer fazer isso. Quer tomar a pessoa, porque qual é o princípio de quem despreza João 3,3? É ter domínio da sua alma. É isso que as religiões fazem. Os líderes religiosos, eles querem dominar você, eles querem ter poder sobre a sua família. Agora Jesus, ele transforma o nosso coração. Por isso que nós temos incentivado os irmãos a entrar no seu quarto. Fecha a porta, rasga o seu coração. Você tem que ter comunhão profunda com o Senhor Jesus. Ele é o nosso Salvador, é com Ele. Os pastores te ajudam, como eu estou fazendo aqui, motivando você, mas a ter compromisso com Jesus. Então, quem faz a obra da mudança de caráter? A mudança é a pessoa do Espírito Santo. A regeneração, portanto, é uma transformação, é o novo nascimento, operada por quem? Pela religião? Pela prática religiosa? Não, glória a Deus. Operada pela pessoa do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus, é que toca lá na nossa alma, para nós sermos uma nova criatura. Então, é uma bênção quando a pessoa compreende isso. Graças a Deus. Amados irmãos, a leitura bíblica é a passagem do diálogo entre o Senhor Jesus e o Nicodemos. Deixa eu te passar umas informações aqui. Nicodemos não é um nome hebraico, não é um nome judaico. Isso chama atenção. Por quê? Porque a Bíblia fala que o Nicodemos é o príncipe dos judeus. A Bíblia fala que o Nicodemos é zeloso, fariseu. Mas como assim o Nicodemos é fariseu? Porque esse nome grego não era comum. O fariseu por nome grego. Fariseu era aquele cara meio assim, muito biblista, né? Ele queria por nome como Joshua, né? Miriam, né? Yeshua, Moshe, nome hebraicos. Agora, como que esse homem é um príncipe fariseu com nome grego? Eu desconfio, isso é uma inferência minha. Não vai pregar isso e falar que eu falei, que eu nego, hein? Ai, que minha simplicidade, o pastor Alberto falou, não. Eu estou aqui numa escola dominical, estou fazendo uma inferência. Eu desconfio que ele era de uma família saduceia, que aceitava os nomes gregos. Os saduceus aceitavam a cultura grega. Pode ver, saduceus usam o nome de Aristóbulo, João Hircano, tudo fariseu. Salomé, são nomes gregos. Os fariseus não, os fariseus são nomes judaicos. E eu desconfio que ele deve ter vindo de uma família saduceia e ter se convertido, vamos dizer assim, à seita dos fariseus. Mas isso é uma desconfiança minha, pode ser que não tenha nada a ver. Então não pregue isso, hein? Pelo amor de Deus, é apenas uma reflexão. Porque o que significa Nicodemos? Vem de Nika, Nika, da palavra grega que significa vitória.
Aqui, ô Tiago, você tem aquele tênis Nike? Já ouviu falar do tênis Nike, né? Famoso, a marca? Então, é grego, só que ficou a língua inglesa chamou de Nike, mas é Nika, significa vitória, é uma palavra grega. Então, Nikos demos é a palavrinha grega para povo, vitória do povo é o nome dele, Nicodemos. Então, nome muito grego para um fariseu, é assustador. É a mesma coisa que no Brasil, um crente colocar o nome do filho de, vamos dar um exemplo aí, Santa Eduvirgens, né? Quer dizer, tipo em homenagem a um santo católico. Normalmente a tendência do crente é meio bíblico, né? Quer dizer, só para vocês entenderem aqui como é estranho ter um personagem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus e fariseus. É interessante isso, né? Só fazendo essa reflexão. Outra coisa importante, o diálogo dele com Jesus foi à noite. Isso mostra que ele não queria se expor durante o dia, porque infelizmente a pressão religiosa faz com que a gente às vezes se negue. Não é para servir a Deus, é por causa dos irmãos. Não é porque ele quer servir a Deus, é por causa da pressão religiosa. Então isso havia também no judaísmo. Então qual a solução? Vou discretamente, noturna, ali talvez a pessoa nem pense que sou eu, né? E aí ele vai tentar um diálogo com Jesus. Vamos ler esse diálogo? Eu convido todos os irmãos para se colocarem de pé, capítulo 3 do Evangelho de João. Você pode abrir aí na sua Bíblia, ou seguir na lição, ou seguir aqui comigo no telão aqui principal. Vamos ler todos juntos, de maneira congregacional? Vamos lá então. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode a tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém, meus irmãos? Vamos aproveitar nessa oração e apresentarmos o Irã, tá, irmãos? Ontem, as Forças Armadas de Israel, claro, em conjunto com a inteligência americana, eliminaram o grande ayatolá do Irã, que é aquele terrível ditador que mandou matar milhares de pessoas, né? Ontem, assassinaram ele, né? Eliminaram ele, né? Então vamos orar para que, eu sempre oro pelos nossos irmãos no Irã, que não têm essa liberdade que nós temos aqui. Tanto que eles gostariam de ter uma igreja tão linda como a nossa, vir numa escola bíblica dominical, mas eles têm que viver oprimidos numa igreja subterrânea, nas casas. Eles não têm a bênção que nós temos. Por isso, irmãos, com todos os nossos probleminhas aqui no Brasil, dê graças a Deus pela liberdade, viu, irmão? Porque nada é maior do que a liberdade que nós temos de vir para a casa do Senhor, fazer esse café, todo mundo pode passar na rua, nós estamos orando e glorificando a Deus, e o respeito. Mas não é assim não, se uma pessoa pegar você com Bíblia, com alguma coisa, você vai para a cadeia.
Pode até ser esse ditador do Irã executou pastores. Ele mandou matar pastores, destruir igrejas. Então vamos orar pela igreja do Irã, para que caia de vez aquele regime, não só esse, caia o regime inteiro, para que eles tenham a liberdade. Amém, irmãos? Oremos. Pai Santo, Deus eterno, uma vez mais, te damos graças. Com o coração cheio de gratidão, te louvamos pelo nosso país, pelo Brasil, Senhor. Pela liberdade que nós temos nessa manhã abençoada, desse primeiro dia do mês de março, estamos na tua casa, com essa liberdade de te glorificar, declarar o teu senhorio. Meu Deus, nós queremos o mesmo para o povo do Irã, para a igreja sofredora do Irã, a igreja mártir, a família dos teus filhos que perderam os pastores, os irmãos que foram assediados, que foram, Senhor, terrivelmente atacados, molestados, perderam suas propriedades por causa do amor ao Senhor Jesus. Tenha misericórdia do Irã, quebra, Senhor, aquele governo perverso e faz raiar a liberdade na antiga Pérsia, por amor a Ciro, teu ungido, que abençoou o povo judeu. Tenha misericórdia da Pérsia, que é o atual Irã, Senhor. Visita aquele país, levanta uma igreja cheia do Espírito Santo, levanta líderes, pastores, mulheres de oração, que o Irã seja abalado pelo poder do Espírito Santo, meu Pai. Assim nós abençoamos o povo do Irã, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar, meus amados irmãos. Então o nosso tema dessa manhã abençoada é o Espírito Santo, o regenerador. O Espírito Santo é o principal agente do novo nascimento. Para você ter uma nova perspectiva de vida, é a pessoa do Espírito Santo o agente principal. Quais os objetivos dessa lição? 3 objetivos da lição 9. Primeiro, explicar que a regeneração, o novo nascimento, é uma obra da Trindade. Vocês sabiam disso? O novo nascimento é uma obra da Trindade, porque quem criou esse plano é o Pai. Quem executa esse plano é o Filho. E quem nos convence que esse plano é verdade é a pessoa do Espírito Santo. Então, esse é a atuação da Trindade na nossa salvação, planejada pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo. Graças a Deus. Segundo objetivo da lição, mostrar que a regeneração, o novo nascimento, é uma transformação espiritual. Não é porque a pessoa aprendeu a seguir regras, não, hein? Não é isso, porque é algo interior e indispensável para a salvação. Olha que coisa. Então não tem jeito. Jesus falou: quem não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Não entra, irmão. Mas vamos, não adianta, irmão, não entra. Tem que nascer de novo. Então é fundamental essa doutrina da regeneração. E o último objetivo da nossa lição 9 é apontar os sinais práticos do novo nascimento, que é justificação, santificação, fruto do Espírito, esses aspectos de que realmente a pessoa nasceu de novo, graças a Deus. Então a lição é a número 9, o Espírito Santo, o regenerador, 1º de março. Vamos pensar um pouquinho sobre o nosso texto maior, João 3,3, grifa esse texto, ele é muito relevante. O Senhor Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não, olha a palavra negativa aí, não pode ver o reino de Deus. Então tem que nascer de novo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês já ouviram falar sobre um movimento religioso intitulado Testemunhas de Jeová? Sabe o que eles ensinam? Que você não precisa nascer de novo. Sabia disso? Para ser testemunha de Jeová só precisa nascer de novo os 144 mil. Uma doutrina espúria. Mas o povo, no modo geral, é a grande multidão, não precisa nascer de novo. Olha que triste, porque vai contra a palavra explícita de Deus, quando o Senhor Jesus disse: tem que nascer de novo. Por isso, irmãos, nós temos que ser vigilantes, porque hoje tem muitas vozes. Eu gosto daquele hino que fala: eu preciso silenciar as vozes e ouvir a sua voz. Eu gosto quando as irmãs cantam esse hino, porque tem um fundamento ali.
Existem muitas vozes no mundo. Cuidado para você não ser seduzido por uma seita religiosa, por uma liturgia religiosa. Porque hoje parece um fast food, né? Você tem todo tipo de religiosidade, cuidado, irmão. Tudo que aparência muita santidade, sabe, aquelas regras, aquelas coisas. Abre o olho, isso tem a ver com heresia. É domínio da religiosidade no seu coração. Porque não tem nada disso. É você com Jesus. Nós temos a pessoa do Espírito Santo. Então, muito cuidado, porque coisas espirituais não se expressam em liturgias. Não tem nada a ver isso. Claro, cada um tem uma liturgia, isso está tudo bem, a gente respeita, está tudo certo. Mas muito cuidado para não ser seduzido por práticas religiosas, achando que está em um nível espiritual. Não está, não. Ah, mas eu senti um arrepio, meu coração. Cuidado, enganoso é o coração do homem perverso, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? É isso que o profeta nos declara, nos alerta. Então, muito cuidado com isso, fique sempre firmado na palavra, tenha compromisso com a Bíblia e não escute vozes sedutoras que podem te levar a perder essa coisa linda que Jesus nos ensina. Novo nascimento, graças a Deus. Então, o nosso texto áureo está inserido no capítulo 3 do Evangelho de João, entre os versículos 1 a 21, e o tema é a instrução que o Senhor Jesus dá a Nicodemos sobre o novo nascimento. Então nós encontramos aqui a única menção explícita sobre o novo nascimento no diálogo do Senhor Jesus com Nicodemos. E precisa tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque aqui Jesus fala que a pessoa tem que nascer da água e do Espírito, e muita gente pensa que Jesus está se referindo ao batismo, quando ele fala ali. Eu já vi, irmão, na nossa igreja, não estou falando da igreja dos outros não, falando na nossa, no dia do batismo, o irmão pregando, falando que, no dia do batismo, pregar esse texto. Não, Jesus falou que tem que nascer na água e do Espírito. Irmão, a água aqui não tem nada a ver com batismo, ele não está falando de batismo. A água é uma das funções da pessoa do próprio Espírito Santo, mas ele está se referindo à palavra. A palavra são águas purificadoras. Por isso que eu incentivo a você a ler a Bíblia todo dia. Todo dia você vai fazer um favor para a sua alma. Viu, irmão? Não pense que você está cumprindo uma obrigação religiosa. Longe disso. Irmão, eu tenho o maior prazer em ler a Bíblia. Eu já falei para vocês, todo santo dia, a primeira coisa que eu faço é ler a Bíblia. Eu acordo, agradeço a Deus, faço uma higienização pessoal, abro a Bíblia. A Bíblia, para mim, a Bíblia, que é o poder de Deus, que são águas santificadoras, tem que ser a primeira coisa a lavar a minha mente e o meu coração. Não pensa que eu vou atrás e eu acordei hoje com aquela vontade de assistir uma reportagem, né? Porque a gente tem esse negócio do Irã, Israel, tudo. Primeira coisa é ler a Bíblia. Não adianta, eu não vou ceder, porque isso é tudo coisas passageiras. Agora, a Bíblia é a palavra de Deus, ela tem poder, a palavra de Deus esmiuça a penha. Então coloque na sua vida uma prioridade. Primeira coisa, ler a palavra de Deus, leia um salmo, tá? Leia o Evangelho de João, eu estou lendo tanto aquele material que eu disponibilizei para vocês, de ler a Bíblia em um ano, eu estou seguindo aquilo, hoje foram 3 capítulos do livro de Deuteronômio, mas independentemente disso, eu sempre leio uma epístola também. Hoje eu li o capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios na Nova Almeida atualizada, né, que ela tem uma outra perspectiva, e muito lindo. O coração da gente enche de alegria e de esperança. Então aprenda a colocar a palavra, porque a palavra são águas purificadoras, purifica a sua alma. Então você faz um bem para o seu coração, para a sua espiritualidade. Então o assunto aqui é quem tem que nascer pela palavra e pela atuação do Espírito Santo. Não tem nada a ver com a questão da prática do batismo. Então nós encontramos aqui a única menção explícita ao novo nascimento no diálogo do Senhor Jesus com Nicodemos. O Senhor Jesus fala para Nicodemos. Na verdade, essa é uma expressão da época, e os rabinos falavam isso, né? Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa é a base, então, da nossa fé. Qual é a réplica de Nicodemos?
Ué, como assim? Como pode um homem nascer sendo velho? Quer dizer, ele entendeu bem literal e entendeu também bem numa perspectiva humana. Mesmo sendo um teólogo, hein? Porque o Nicodemos não é um irmãozinho aí, uma simplicidade, não. Ele é um homem que tem uma formação religiosa sólida. Como um homem pode nascer de novo sendo velho? Ainda conjecturou, né? Pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer. Então indica que ele entendeu o comentário do Senhor Jesus numa esfera totalmente humana, física. A interpretação errônea de Nicodemos fornece ao Senhor Jesus o quê? A oportunidade de esclarecer o que queria dizer. Isso aqui, irmão, é importante você entender, porque nem sempre quando uma pessoa te dá uma resposta equivocada, é para você censurá-la. Porque essa é a nossa tendência. Oh, onde você viu? A gente tem uma tendência a censurar a resposta errada. Mas uma pedagogia mais sofisticada está aqui. O que o Senhor Jesus fez? Aproveitou aquela resposta errada para ensinar a certa. E sempre com equilíbrio, com muito respeito, com muito amor. Ele fala da necessidade de um novo nascimento espiritual, não de um segundo nascimento físico. Isso está nos versículos 6 e 8. A interpretação, então, errônea e o esclarecimento resultante dela são refletidos em um jogo de palavras no versículo 3, repetidas, então, no versículo de número 7. Vamos para a exegese do Novo Testamento. A palavra grega aoten, traduzida por novo, na nova versão internacional, na NVI, deixa eu fazer apenas um parênteses aqui. O que eu sugestiono para os irmãos? Olha, a Bíblia oficial que a Assembleia de Deus sugestiona para os irmãos, os membros da Assembleia de Deus, ou é a ARC, a Almeida Corrigida e Revista, ou é a Nova Almeida Atualizada. Às vezes eu vejo os irmãos subirem aqui, leem Rei Tiago, King James, Bíblia de Genebra, a igreja fica meio voando, né? Porque são versões diferentes. Então o que eu sugestiono para os irmãos? Use sempre a que a maioria usa, irmão. Principalmente quem vem aqui no púlpito ler a Bíblia. Não é os adolescentes, tadinho, eles gostam daquela Bíblia na linguagem de hoje, está tudo bem. Então é culto tinha, a gente entende e tal. Agora eu me admiro às vezes de um obreiro, né? Vem aqui ler uma outra versão, você não vai ler para a igreja? Agora, essas versões, você tem que fazer que nem o pastor José Carlos. Ele tem um monte. Quantas versões o senhor tem, pastor? 54 versões da Bíblia. Mas é para o estudo dele. Na casa dele, irmão. Então, eu tenho também várias versões. Não nesse nível do irmão José Carlos, né? Ele já está no outro nível, né, irmão? Eu tenho algumas versões apenas, mas eu não vou ler para a igreja. Eu vou ler a básica, a ARC. E vou ler também, se for o caso, a Nova Almeida Atualizada. Agora, irmão, King James, são tudo uma bênção, são boas traduções, mas tenha para você estudar. Quando você for ler aqui, use as básicas, a ARC. Ah, irmão, mas é pecado? Claro que não, irmão, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Falando por uma questão de compreensão. Inclusive é a versão que se coloca aqui no telão, né? É a trinitariana, a ARC trinitariana, né? Então, irmãos, apenas para que todos possam ler, porque a maioria tem essa versão. Agora, para o seu estudo, deve ter outras versões. Eu não falei para vocês, eu estou lendo agora a Nova Almeida Atualizada. Então, e glória a Deus, né? Então pode ler, não há problema. Mas a hora que você for dar um testemunho, a hora que você for ler um versículo aqui, leia qual que todo mundo tem, que é a ARC. A Almeida Corrigida e Revista, né? Aliás, a Almeida Revista e Corrigida, a ARC. Muito bem, então a nova versão internacional, que é uma versão, a NVI, que é muito querida também, tem uma linguagem muito boa, pode querer dizer de novo ou de cima. Contudo, o fato de Nicodemos entendê-la com o sentido da expressão de novo, nascer de novo, leva-o a concluir que o Senhor Jesus fala de um segundo nascimento físico, porque ele falou de novo. Por isso que a versão
Inclusive a pessoa na hora de pregar, às vezes fala isso, sabe por que Nicodemos entendeu assim? Porque, claro, se é nascer de novo, então ele significa que ele tem que nascer de novo. Não, mas a ideia ali é do alto, tá? É o nascimento de cima. Essa é a ideia, não é de novo no processo natural. A resposta de Jesus, registrada nos versículos 6 e 8, mostra que ele se refere à necessidade de um nascimento espiritual. Um nascimento de cima. Esse novo nascimento não é resultado de esforço humano, não é a pessoa, porque pelos seus próprios méritos. Irmãos, as religiões dão essa oportunidade para as pessoas. Você vê pessoas que vivem uma vida em reclusão, porque nós às vezes criticamos, achamos que a pessoa, só porque não é da nossa fé, a pessoa não presta. Não é assim não, irmão. Tem muita gente piedosa aí no mundo, que observam disciplinas espirituais rígidas, só que não vale para nada, né, coitado? Mas ele pensa que vale. Às vezes tem um padrão até maior do que o nosso. Você vê os mormons, não bebe nem Coca-Cola, irmão. Olha que coisa linda. Então, mas não fuma, usam uma espécie de um macaquinho no corpo para não pecar, para não cometer adultério. Chama a Margaret, né? Como que é o? Esqueci o nome. Me fugiu o nome. Eles usam aquele todo mormon usa aquele garment, né? Garment. Então eles usam aquilo, sabe para quê? Para não pecar. Tá? Coloca ali e tal. Quer dizer, são disciplinas humanas, é uma tentativa. Você pega as ordens do catolicismo, eles fazem até voto de pobreza, irmão. A pessoa faz. Tem aqui em Campinas a toca de Assis, que toda vez que fala toca, eu já penso no pastor Cláudio, que era caçador de tatu, lembra? No dia do aniversário do pastor Cláudio aqui, o irmão dele falou que ele caçava tatu, colocava ele dentro do buraco do tatu para pegar o tatu, que ele era menininho magrelinho, né? E ele pegava o tatu pelo rabo. Olha, irmão, coitado do pastor Cláudio. Judiaram do pastor, tadinho. Talvez é por isso que hoje ele é o secretário de missões, irmão. Caçador de tatu, Deus da vitória, né? Aí, tadinho. Então veja, irmão, tem disciplinas. Então quando fala toca, eu penso na toca de tatu, né? Não na toca de Assis, né? Mas eles são piedosos, irmão. Vai falar que eles não são? Acorda cedo, irmão, come só aquele. Muitos fazem jejum, faz mais jejum do que nós. Sabia disso? Tem gente aí, os muçulmanos ficam mês de Ramadã inteirinho fazendo jejum. Claro que é um jejum meio atrapalhado, né? Porque aí nasce o sol, aí não pode comer mais nada. Compensação, a hora que o sol se põe, meu Deus do céu, come a noite inteira. Quer dizer, é um jejum meio esquisito, mas tudo bem, deixa para lá. Então, mas são disciplinas religiosas. Não dá para falar que eles não têm uma disciplina bonita. Tem, irmão. Então você vê aquelas freiras, né, piedosas. Sim, mas isso não tem nada a ver com a fé, com o novo nascimento. Isso são disciplinas e ritos religiosos. Nós não estamos condenando, amém. Você quer, né, viver, está tudo bem, a gente respeita, mas não é isso. Isso não é novo nascimento. São disciplinas religiosas. São tentativas humanas também da pessoa viver em santidade. Mas o que produz santidade não é a disciplina. O que produz a santidade é a atuação do Espírito Santo dentro do meu coração. É o temor. Aliás, irmão, a coisa mais linda é exatamente a pessoa que sofre todo tipo de assédio e é fiel ao Senhor. É aí que o nome de Jesus é glorificado. Eu vejo isso na vida de José. Tudo conspirar para ele pecar, mas ele tem o temor de Deus e permanece fiel ao Senhor. É isso que vale. Não é ser cercado de disciplinas religiosas, achando que por causa disso. Não adianta, irmão. O pecado, bom, ontem eu preguei sobre essa questão do pecado, né? Então esse novo nascimento não é resultado de nenhum esforço humano, ato humano. Por quê? Porque é a atuação, é a obra da pessoa do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, é necessária a atividade da pessoa do Espírito Santo de Deus para realizar o novo nascimento em nosso coração. Dentro do nosso coração é só o poder do Espírito Santo. E não consiste apenas em percepção ou compreensão mais excelente, mas de uma completa transformação do indivíduo. Pode ser a pessoa mais simples ou a pessoa mais sofisticada. É necessário nascer de novo. Pode ser um príncipe,
mas pode ser um mendigo lá na rua, precisa nascer de novo. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então não consiste em algo humano, é algo sobrenatural. Vamos ver o que diz a declaração de fé da nossa denominação, da Assembleia de Deus, artigo 6, diz assim: cremos na necessidade absoluta. Isso que é bonito, irmão. Está no nosso credo, tá? Na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Quem faz o CFO, quem fez o CFO aqui? Levanta a mão, só para mim. Então vocês estudaram uma disciplina, declaração de fé. Então, o item 6 fala: cremos na necessidade absoluta do novo nascimento, pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, e pelo poder atuante da pessoa do Espírito Santo, olha aqui, do Espírito e da água e da palavra de Deus, para tornar o homem aceito no reino dos céus. João 3 é o que nós estamos estudando, mas também Efésios capítulo 2, que diz? Pela graça sois salvos. Não estão sendo salvos não, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, não é de regras religiosas, não vem de vós, é dom. Isso que é graça, graça é dom de Deus, é presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque é só na obra expiatória do Senhor Jesus na cruz do Calvário. E também no capítulo 10 da nossa declaração de fé, quando ele vai falar sobre a salvação, no item 3, ele apresenta o processo da nossa transformação. Começa com a regeneração, a pessoa confessa a Jesus Cristo como seu Senhor, ocorre o novo nascimento, e a pessoa é selada pelo Espírito e é declarada santa. Ali, naquele momento. E aí inicia o quê? Um processo da santificação. Ele vai orando, lendo a palavra. Então todos nós aqui estamos no processo, estamos na segunda fase. Primeira fase nós já passamos. Graças a Deus, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, ou quando o Senhor Jesus nos aceitou, e nós confessamos, nós abrimos a porta do coração e pedimos e convidamos o Senhor Jesus para ceiar conosco, né? Então quando nós aceitamos o Senhor Jesus, o sangue de Jesus lavou o nosso espírito, a nossa alma, a nossa carne, nós iniciamos um novo processo, o desejo da santificação, porque o caráter do nosso Deus é santo. Então você diz santo porque eu sou santo. Então conforme você vai orando, lendo a Bíblia, você vai deixando maus hábitos que você herdou culturalmente. Tem muita coisa que você faz, é porque o seu pai ensinou você assim, sua mãe te ensinou assim, irmão. Sabe, muitas coisas é repetição social. Você faz isso porque a sua vida toda foi assim, seu pai foi assim. Teu irmão, coitado, que nasceu na igreja, mas não tinha nascido de novo. E aprendeu com os pastores antigos, certas práticas, meu Deus do céu, não tem nada a ver. Não é, mas era pastor, sim, mas ele viveu uma época e hoje não é incompatível. Uma vez eu estava dando uma palestra da família, e um pastor nosso, muito querido, ele chegou para mim com os olhos cheios de lágrimas, falou: olha, pastor Alberto, se eu tivesse ouvido uma palestra dessa quando eu era mais novo, tinha recém-casado, eu acho que a minha família toda estaria na igreja hoje. Mas eu aprendi totalmente diferente, dei prioridade para a igreja, abandonei basicamente a minha família. Aí eu consolei ele, abracei e falei: pastor, foi uma época que precisava, talvez eu seja o fruto, o senhor perdeu o seu filho, mas ganhou outro, né? Aí eu acabei tentando amenizar a dor dele. Então hoje, irmãos, primeiro lugar é Deus, segundo lugar é a sua casa, a sua família, terceiro a igreja. Primeiro lugar é Deus, segundo a sua casa, a sua família, é o altar primordial, é a primeira igreja, é lá na sua casa. E depois aqui a gente vem com alegria aqui nos departamentos, aquela bênção, né? Mas o processo é esse: regeneração, santificação. Aí nós estamos aguardando o próximo, hein? A glorificação. Quando Jesus disse, né? Mas nós, está lá em Filipenses, Paulo fala, capítulo 3, mas nós aguardamos os céus, né? A cidade celestial, que Jesus virá e transformará o nosso corpo abatido a ser igual ao corpo dele glorioso. Glorificação é a etapa final,
Então vamos lá, ó, regeneração, nós já passamos por isso. Estamos em qual nível? Santificação. Qual é o próximo? Glorificação, quando o Senhor Jesus vier arrebatar a igreja. Glória a Deus. Então no tópico 10 da nossa declaração de fé, item 3, da regeneração, santificação e glorificação, está escrito: regeneração é a transformação do pecador em uma nova criatura pelo poder de Deus, não é pela disciplina religiosa, é pelo poder de Deus, como resultado do sacrifício de Jesus no Calvário. Essa obra é também conhecida como novo nascimento, ou nascer de novo, ou nascer do Espírito. Trata-se de uma operação do Espírito Santo. Irmãos, olha, por isso você tem que vir orar nos cultos de oração, viu? Faz um trabalho aí na sua agenda, reserva terça-feira para você vir orar, faz bem para a sua alma. Mas não é orar só por você, é orar pelo seu irmão, é ter empatia. Aqueles irmãos que não podem vir, aqueles que estão na faculdade, eles precisam de cobertura espiritual. Vamos cobri-los, então vem orar. Esse exercício vai ser bom para a sua alma, tá? Porque conforme você vai orando, a Bíblia diz que às vezes você não sabe nem orar, mas o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Então no momento que você está orando, o Espírito Santo está ali com você, te animando, te dando graça, colocando palavras adequadas na sua boca. Então é muito importante você ter períodos de oração. Trata-se então de uma operação do Espírito Santo na salvação do pecador. Ensinamos que já salvo, justificados e adotado como filhos de Deus, o novo crente então entra de imediato no processo de santificação, pois assim o requer a sua nova natureza em Cristo. Vamos ler Romanos 6, 22, olha só o que diz: agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim, a vida eterna, que é a glorificação, tá? Que é o último estágio. E 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, declara: esta é a vontade de Deus. Preste atenção, ó. Esta é a vontade. Você quer saber qual é a vontade de Deus? Então guarda aí, anota aí, ó. Essa é a vontade de Deus. Anota aí, irmão. 1 Tessalonicenses 4:3. Grifaram aí, ó. Essa é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Porque a gente fala: irmão, não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu já vi irmão perguntando para mim: pastor, eu estou orando porque eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu vou te falar qual é a vontade de Deus para a sua vida. Está aqui na Bíblia: a vossa santificação. Porque a pessoa que aí não sei, irmão, se eu devo ir para aqui, vou ir para lá, se vou para os Estados Unidos. É a santificação. Não importa onde você esteja, sede santo, porque o nosso Deus é santo. Glória a Deus. Então qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? A santificação. Que vos abstenhais da palavrinha grega aqui, sabe qual é? Porneia, impureza sexual. Traduziram por prostituição. Falaram: mas eu não me prostituo, aleluia. Eu não vou no prostíbulo, então graças a Deus. Só tem um probleminha, a palavrinha aqui é mais profunda. Tem a ver com internet, tem a ver com olhar, concupiscência, todo vício, toda perversão ou todo sentimento sexual inadequado, impuro. Então não é só a palavra prostituição que está aqui, viu? A palavra grega aqui é porneia, significa impureza sexual. Todo tipo de impureza sexual. Então, está aqui. Quer saber a vontade de Deus? Guarda aqui a vontade de Deus para a sua vida. Santificação e abstenção de qualquer impureza sexual, que é o pecado do corpo, já que o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Todos os crentes em Jesus são chamados santos. Todos. A Bíblia fala isso. Irmão, eu acho tão interessante Paulo escrevendo aos irmãos de Corinto. Corinto era uma igreja que tinha muitos grupinhos, né? Então tinha um irmão lá que falava: irmão, eu sou
de Pedro, de Kéfas, né? Quer dizer, aquele camarada meio judaizante, né? Sou de Pedro. Outro, eu sou de Paulo, quer dizer, mais livre, né? Tal. E assim ia. Eu sou de Apolo. Aí um grupo que achava muito santo, igualou Jesus ao mesmo nível de Pedro. Paulo falou, eu sou de Jesus. Olha. Aí Paulo falou, irmãos, para com isso. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Desconstruiu essa ideia. Mas presta atenção que antes dessa exortação de Paulo, ele fala, aos santos que estão na Acaia. Esses grupinhos aí, tudo atrapalhados, chamados santos. Por quê? Porque quando você aceita Jesus, você é declarado santo, você é justificado pelo santo sangue de Jesus. Graças a Deus. Então, Jesus chama a gente de santos, separados. Santificação, então, é um ato de separar-se do pecado e dedicar-se a Deus. Conforme você vai se dedicando a Deus, a obra de Deus, as coisas de Deus, você então vai tornando mais santo. Agora, Deus exige a santidade dos seus filhos, porque tem a ver com o caráter dele. Vamos ler? 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 a 16. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santos. Aí o irmão, olha a simplicidade do irmão, por isso que eu torço para o clube de futebol Santos, porque aqui a Bíblia manda eu ser santo. Olha que fraqueza. Isso não tem nada a ver com isso, né, irmão? Está falando de prática da vida, graças a Deus. Outro dia eu vi um jovem falando isso. O irmão perguntou para ele, qual é o time que o irmão torce? Santos, porque a Bíblia manda ser santista, né? Santo, não tem nada a ver. A Bíblia não manda ser santista, tá? Pode ser santista, mas a Bíblia não manda ser, tá bom? Então, sem a santificação, ninguém, sabe o que é ninguém, irmão? Mas tem uma exceção, não tem. Aqui é ninguém, irmão, não inventa coisa. Ninguém verá o Senhor. Então, quando a vontade de Deus, ele fala que é a sua santificação, olha aqui o fechamento, porque sem santificação ninguém verá Deus. Hebreus 12, 14, segui a paz com todos, e a santificação, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então vamos lá, a glorificação é a derradeira etapa, é a última etapa da nossa salvação no Senhor Jesus Cristo. Vamos ler Romanos 8,30. Paulo fala, e aos que justificou, então a quem aceitou Jesus, foi regenerado, foi justificado, a esses também glorificou, né? Uma promessa futura. Isso está na nossa declaração de fé da nossa denominação. Então a regeneração é a ação decisiva e instantânea da pessoa do Espírito Santo, mediante a qual ele cria um novo ser, uma nova natureza. O substantivo grego é o palingenesia, traduzido como regeneração, aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento. Mateus 19, 28, emprega com referência aos tempos do fim, que vai ter a restauração, né? Somente em Tito 3,5 se refere à renovação da pessoa mesmo. Então, embora o Antigo Testamento tenha em vista a nação de Israel, a Bíblia emprega várias figuras de linguagem para descrever o que acontece. O Novo Testamento apresenta a figura do ser criado de novo. Lembra de 2 Coríntios 5,17? Quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E a renovação que Tito fala em 3,5, porém a mais comum é a palavra nascer, que é genao, gerar ou dar à luz. Nascer de novo diz respeito a uma transformação radical, mas ainda se faz necessário um processo de amadurecimento. A regeneração é o início do nosso crescimento no conhecimento de Deus, na nossa experiência com o Senhor Jesus e da pessoa do Espírito Santo e do nosso caráter moral. Então esse comentário eu tirei do livro Teologia Sistemática da CPAD, do talvez maior teólogo pentecostal já falecido, o Sterling Horton, que foi talvez o maior teólogo pentecostal.
Então a lição que nós estamos estudando é a de número 9, e o conteúdo da lição 9, o resuminho, fala que o novo nascimento é obra indispensável para a salvação. O Senhor Jesus ensinou que para entrar no reino é necessário nascer de novo. Não se trata de uma mera mudança, né? Não se trata de uma mera mudança exterior, mas de uma obra de transformação interior. E essa lição apresenta o Espírito Santo operando no plano trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo, da salvação, e o Espírito Santo como sendo também o agente principal dessa regeneração. Sua atuação revela então o quê? Um verdadeiro milagre divino. Irmãos, o meu tio Pedro, congrega lá em Jundiaí, ele era usuário de drogas. E ele era dependente químico. Trabalhador, tudo, mas era dependente químico. Ele se envolveu com essas coisas, né? E a minha avó servia a Deus, uma mulher piedosa, e juntamente com meu pai, sempre dava um livro evangélico para ele ler. Nunca criticou, ele usava droga e tal, mas sempre meu pai dava um livro para ele e minha avó, livro da CPAD, convém que o bispo seja casado, sabe? Contudo há uma esperança, sabe? Esses livros assim, heróis da fé, e foi dando. Irmãos, passaram alguns anos, mas assim foi impressionante. Ele foi num culto, num domingo, normal, não foi nada, um grande pregador, nada, um culto normal. Mas Deus fez uma obra na vida dele, que no final, quando o pastor falou, tem alguém aqui que quer confessar a Jesus como seu Salvador, ele levantou a mão, veio, orou, ele nunca mais usou droga, nunca mais. Uma transformação imediata, irmão. Começou já a trabalhar na igreja, ajudar, hoje serve a Deus lá na igreja de Jundiaí, constituiu família, uma bênção de Deus, irmão. Então, irmão, às vezes é imediata, a pessoa é transformada imediata, irmão. Agora já tem outros casos que é lento, né? É um processo. Eu lembro de um irmão, tadinho, ele aceitou a Jesus, e ele chegou para mim e falou, pastor, Jesus me libertou do cigarro, irmão, estou tão feliz, mas eu senti um bafo de tabaco, né, na hora que ele falou. Será que Jesus libertou? Eu mesmo, na minha fé, não atingiu. Falei, será que Jesus libertou ele mesmo? Mas fiquei quieto, né? Fiquei quieto, tá bom, irmão, tudo bem. Aí um dia, eu fui de surpresa na casa dele, devia ter avisado, né? E eu não fui, eu fui de surpresa, irmão. Quando eu cheguei no portão, ele estava no portão com o cigarrinho na mão, irmão. Aí ele me viu, ele fechou a mão, e eu vi a fumacinha saindo da mão dele, eu falei, nossa... E ele ficou firme, irmão, ele não abriu a mão, tadinho, né? Não precisava disso, né? Mas sempre a fumacinha saindo da mão dele, eu até fui rápido, falei, tá bom, irmão, depois a gente conversa, eu não queria constrangê-lo, porque ele tinha falado que Jesus tinha libertado ele do cigarro, estava fumando, tadinho. Não precisa, às vezes, irmão, é um processo, então a gente vai orando. Agora, é importante a sinceridade da pessoa, falou, pastor, me ajuda em oração, que eu ainda fumo, né? Era só falar isso, eu ia orar por ele, ia pedir para a igreja ajudar em oração, né? E outro também foi muito interessante, foi um advogado famoso, já falecido em Jundiaí, era um jornalista, trabalhou nos grandes veículos, inclusive no estado de São Paulo, um jornalista de primeira mão, era meu amigo lá em Jundiaí, e ele se converteu, mas ele ainda gostava de tomar uma pinguinha, mas ele estava na igreja, alegre, tudo servindo a Deus, mas ele tinha essa fraquezinha, né? E aí, irmão, ele não contou para ninguém. E um dia ele chegou, mas nós não sabíamos, já fazia quase um ano que ele estava na igreja, e ele encontrou um irmão, um presbítero da igreja, um presbítero alegrinho, falou assim, irmão, ora por mim, irmão, porque eu ainda tomo uma pinguinha. Aí o irmão falou, eu vou orar, irmão, mas sabe aqueles presbíteros meio sem noção? Aí chegou na hora do culto, e aí o pastor falou, irmão, aqui é um advogado, prepara, vamos escolher ele para ser o nosso representante político, a gente vota tudo nele, nós vamos ter um representante lá na Câmara. Aí tudo estava certo para ele ser o nosso representante político. Aí chegou na hora do culto, ainda bem que o pastor não tinha anunciado nada, né? Aí esse presbítero falou, pastor, eu queria pedir oração, aí falou o nome do irmão, do doutor Beltrano, porque ele ainda tem uma fraqueza, irmão, ele bebe muito. Olha. Aí o pastor falou, mas como que nós vamos escolher uma pessoa que bebe? Aí o irmão perdeu a benção, coitado. Acho que foi até por Deus, né? Acho que foi até por Deus, né? Mas, irmão, a pessoa tem que ser mesmo sincera. E quando é bom apenas compartilhar com o pastor para orar, tem coisas que a gente só pede oração. Não sei se vocês observam, eu não fico lendo a doença das pessoas, não. Quando os irmãos pedem doença, porque estou com câncer na cabeça, eu não falo nada disso. Irmão, vamos orar para a pessoa que ela está enferma.
Sabia que tem gente que não pode nem ouvir essas coisas? Ela fica abalada, a pessoa fica chocada. Outro dia uma irmã na simplicidade começou a colocar foto de pessoas que foram atropeladas, tudo. Onde se viu fazer isso, irmão? Eu já até proíbo, o irmão nem escreve nada, só eu que escrevo no grupo da igreja. Porque tem um irmão que é meio sem noção, irmão. Só um acidente, sabe aquelas fotos da pessoa, tudo. Isso faz mal para as pessoas, não é todo mundo que tem vocação para a medicina, né? Irmão, que simplicidade, não pode fazer isso, e nem expor a pessoa que faleceu, né? Então, mas não é todo mundo que tem essa ética, e a gente está num processo de melhoramento, né? Graças a Deus. Mas, irmãos, nós temos que ter, então, essa percepção para essa sensibilidade, que é Deus que muda o caráter, o interior da pessoa. E a palavra fala regeneração. Então tem hora que a pessoa é transformada imediatamente e tem pessoas que é um processo. Agora, não pode batizar uma pessoa que ainda não morreu para o pecado. Isso é sério, irmão. Não pode batizar uma pessoa que ainda tem algum tipo de vício que precisa ser liberta. Tá? Primeiro se liberte, vamos orar, Deus vai ajudar, você vai ser liberto. Morreu para o pecado? Porque o batismo significa isso. Você batiza quem? Que morreu para o pecado, para viver a sua novidade de vida. Então você batiza quem já foi morto. Não pode batizar vivo. Como você vai batizar vivo? Não, batiza morto. Isso significa batismo, sepultamento. Então a palavra-chave dessa lição é a palavra regeneração. O que significa isso? Novo nascimento. Nascer de cima, nascer do alto, nascer espiritualmente. Então o primeiro tópico da nossa lição, ele fala sobre a regeneração, que é uma obra da Trindade, trinitária. 1.1, a doutrina bíblica da regeneração. Então a expressão nascer de novo é a tradução do grego, ser gerado, nascer ou de cima do alto, tudo isso nós já falamos. Então no diálogo com Nicodemos, o Senhor Jesus explica sobre o novo nascimento, e que não se trata de um nascimento físico, mas do alto. Por isso certas versões trazem a expressão nascer do alto, que está correto. Nesse sentido, Paulo ensina que somos salvos. Salvos de que maneira? O que lava a gente? É o batismo? Não, olha o que lava a gente aqui, ó. Somos salvos pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. É isso que vale. É o Espírito Santo operar no seu coração, na sua alma. Aqueles irmãos no Irã lá, que estavam na cadeia, não tiveram nem tempo para se batizar, foram tudo salvos. Aquele ditador que mandou matar eles eram salvos, só que como que eles vão se batizar, irmão? Mas foram salvos, porque o Espírito Santo mudou o caráter deles, né? Aqui, irmão, a palavra regeneração do grego, que eu já falei, que é a palingenesia, significa novo nascimento e está ligada à conversão. Por isso que a gente incentiva a pessoa, olha, irmão, hoje no culto, convide pessoas para vir ouvir o Evangelho. Eu estava ali na porta, que eu cheguei mais cedo, o irmão Rubens estava orando aqui, eu estava lá na porta da igreja, passou uma senhora, ela falou, bom dia, foi a oportunidade que ela me deu. Eu falei, bom dia, a senhora mora por aqui mesmo? Moro. Então a senhora é minha convidada, eu sou aqui o pastor da igreja, vem visitar. Eu venho sim, eu vou visitar sim. Falei, então a senhora vem, a senhora vai ser abraçada, me procura. É isso, irmão, convide pessoas. E outra, você está vendo que a pessoa está querendo aceitar Jesus, está animada, chega perto, fala, a senhora quer que eu vou com você até? Não, não quero. Está bem, está tudo bem. Ou não, você já tem mesmo. E se ela falar, quantas pessoas, só faltou um companheirinho para trazer, irmão. Tá? Então você vê que a pessoa está ali, quebrantada, se aproxima com carinho, fala, você quer lá receber uma oração? Aí é só isso, a pessoa, claro, vem. Se ela falar, não, tá bom, Deus abençoe, respeite, deixa a pessoa confortável, nunca force a barra. Tá? Eu tinha um diácono na nossa igreja, lá na Vila Hortolândia, quando eu era criança, dava uma aflição, irmão. Que qualquer pessoa que entrava, ele já ia dizer, você precisa aceitar Jesus, senão você vai para o inferno agora, talvez hoje, talvez você nem saia daqui. Meu Deus, um terrorismo espiritual, irmão. Ele vinha, um dia eu fiquei bravo, né? Porque eu era jovem da igreja, adolescente, fui desde 7 anos na igreja, mas eu não era batizado. Não era batizado. E ele queria batizar a gente de todo jeito, né? Então ele chegou e veio falar comigo, falou, eu olhei e falei, irmão, o senhor não é o Espírito Santo, não adianta, eu já conhecia a teologia, irmão. Falei, irmão, o senhor não é o Espírito Santo, o senhor não vai me convencer. O único que vai me convencer é o Espírito Santo. Falei para ele. Você já pensou, irmão?
porque ele ficava lá, você tem que batizar, tem que batizar, tem que... Eu falei, irmão, você não é o Espírito Santo, quem vai falar isso para mim é o Espírito Santo, não vai ser o Senhor. Não adianta o senhor vir falar, olha, eu falei isso, irmão. Não devia, né, tadinho, né? Ele foi embora, pô, eu fiquei até com dó, ficou quietinho lá. Você convida, você sugestiona, você ajuda, mas deixa a pessoa confortável. Eu que brigo com as irmãs, né, da recepção, traz aqui para frente, mas eu quero, porque quanto mais perto é mais fácil, a pessoa fica mais, ela não olha ali, porque um vai para o banheiro, outro vai para cá, ela está aqui direto, por isso que eu incentivo a trazer. Mas as irmãs da recepção estão certas, ela pergunta, você quer sentar um pouquinho mais para frente? A pessoa às vezes está meio, né, não sabe, né, eu quero ficar aqui mesmo. Aí eu já fico nervosinho, porque eu quero que traga para frente, né. É negócio de pastor, né? Pastor quer trazer todo mundo. Eu, irmão, a minha vontade é que vocês sentassem tudo aqui para frente. Porque para mim, eu sou professor. Para mim, quem senta no fundão é aluno que não quer estudar, não, irmão. É que a minha visão da pedagogia é isso, né? Porque quem chega para frente, quem chegou mais cedo, já vem, senta logo aqui na frente, irmão. Tem que ficar aqui. Você está na casa do Pai. Você veio aqui para adorar Jesus. Vem aqui pertinho do pastor. Vamos juntos aqui. Tá bom? Glória a Deus. Então trata-se de uma renovação interior, realizada pela pessoa do Espírito Santo, ocasião em que a pessoa se torna uma nova criatura, né? 1.2, a regeneração como exigência. Isso que é lindo, irmão. É a exigência de Jesus. Não é eu que falo, irmão, você tem que nascer de novo. Não sou eu, irmão. Talvez se fosse eu, até falar, deixa para lá, né? Não, isso aí é o verbo, Jesus, o Filho de Deus, ele fala, tem que nascer de novo. E Jesus falou para um teólogo grandão, e não pensa que foi para um, né? Então Cristo declarou, aquele que não nascer de novo, não, olha a negativa muito forte aqui, muito urgente, não pode ver o reino de Deus. Equivale dizer que a regeneração é absolutamente necessária. Não tem jeito de ter salvação se não nascer de novo. É sério isso, irmão. Jesus é a porta do reino de Deus, e ele falou isso. A obra inicial da graça inicia então na transformação do pecador em uma nova criatura, no milagre do novo nascimento, porque realmente é um milagre, a fé e a arrependimento. Torna-se uma nova criatura, tornar-se uma nova criatura, então é exigência absoluta, uma condição essencial para a salvação. Quem não nascer de novo não tem salvação. Então é grave, é urgente essa perspectiva. Portanto, o plano divino para a regeneração deve ser a minha prioridade, irmão. Tenho que ficar pregando, tem que nascer de novo. Claro. Esse irmão só fala que tem que nascer de novo. Não, irmão. Quando eu era criança, eu decorei, irmão, as pregações e os hinos que se cantavam. Eu decorei. Então, eu não ia no culto no domingo, ficava sem televisão em casa, os trapalhões. Aí meu pai chegava, Roberto, você foi no culto? Foi, pai. Ah, é? Quais hinos cantou? 243, 159, 139. Quem pregou? Irmão Joaquim de Brito. Eu já sabia que o pastor chamava para pregar, só chamava aquele lá mesmo. O que ele pregou? A Arca de Noé. Sabia tudo, irmão. Já pensava, bom, acho que deve. Só tinha 3 mensagens que o irmão pregava. Eu já sabia. O pastor falou, você foi mesmo? Eu falei, não foi, pai. Porque eu não aguentava mentir para o meu pai, né? Eu não fui, pai, é a que eu decorei. Meu pai dava risada, esse menino não tem jeito. Eu decorei, irmão. Então, irmão, as pessoas, os jovens e adolescentes são inteligentes. Você vai e fica cantando o mesmo hino para você falar, irmã do Rude Cruz. É assim que eles falam. Irmão, eu contava quantos glória a Deus o irmão dava. Eu quero saudar os irmãos, aleluia. Capaz do Senhor, aleluia. Deus enviou, aleluia. O seu filho amado, aleluia. Eu ia contando. Ó, irmão, o irmão Benedito falou 50 aleluia, mãe. Eu chegava em casa e falava. E ainda eu brincava. Eu falava assim, imagina, irmão. Salve os irmãos, aleluia. Capaz do Senhor, aleluia. Deus enviou, aleluia. Seu filho amado, aleluia. Pelo amor de Deus, irmão. Tá, pode glorificar a Deus, tá tudo bem. Mas eu anotava tudo. Olha como que coisa, né, irmão? Porque nós somos observadores. E não é diferente hoje. Pode ter certeza que um dos seus filhos aí estão atentos. Tá? Estão atentos. 1.3. O Pai como o autor da salvação. Olha, irmão, por isso que eu adoro a Deus. Eu falo, glória ao Pai, Criador do céu. Glória ao Filho que derramou seu sangue. Glória ao Espírito Santo que nos convenceu. Eu adoro a Deus. Por quê? Porque
porque o nosso Pai nos amou, Ele fez o plano da salvação, o plano da redenção é do Pai. Então a regeneração, o novo nascimento, tem a sua origem no plano eterno do Pai. O Pai soberano, Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. É Ele quem inicia a obra da redenção, movido por seu amor, porque Deus amou o mundo. O amor de Deus, amor imensurável, por sua vontade em salvar a humanidade pecadora. Esse amor divino é a fonte principal, primária, primordial da salvação. Não está condicionado aos méritos humanos, não é pelas obras, mas é oferecido pela graça. A mensagem que eu estava trabalhando ontem com os irmãos, pela graça sois salvos mediante a fé. Essa verdade gloriosa exalta o Pai e como fonte de toda a salvação, graças a Deus. 1.4, o Espírito como agente, como a pessoa que trabalha a divina misericórdia. Então é o Pai que a decreta, né? O Filho que torna possível pela sua morte, porque o Verbo se fez carne, mas é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. João 3,6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso indica que onde o Espírito opera, aí ocorre o novo nascimento. Essa mudança se torna visível por meio do quê? Fruto do Espírito. Fruto, a pessoa passa a gestar, a gerar o fruto do Espírito. Então isso ocorre na vida da pessoa que foi regenerada. O resumo do tópico 1, a regeneração ou novo nascimento é uma obra trinitária. O Pai como autor do plano, o Filho como executor e a pessoa do Espírito Santo como convencedor que esse plano é o plano do Pai. Decretado pelo Pai, realizado pelo Filho e aplicada pela pessoa do Espírito Santo. Segundo tópico, a natureza espiritual da regeneração, uma transformação interior. Eu trabalhei isso com vocês na ceia, que o Espírito Santo tem que mudar o meu caráter, tá? Não é só a aparência não, tá? Olha só, a pergunta do Nicodemos é essa: como pode um homem nascer sendo velho? Então a pergunta é uma visão muito pequenininha, uma visão míope, limitada, né, do homem natural. E olha que ele era o príncipe dos judeus, né? Interpretou o novo nascimento como algo humano. Esse fato evidencia o quê? Que a mente religiosa, espiritualmente morta, é presa da lógica humana. É incapaz de compreender a plena e absoluta vontade de Deus. Ele estava pegado à ideia do mérito, das obras. Aí Jesus mostra algo totalmente diferente. O quê? Uma transformação interior operada pelo Espírito Santo que nos traz aprimoramento moral. O novo nascimento operado por dentro, de dentro para fora, não é o contrário. Então, usos e costumes, disciplinas religiosas, se opera de fora para dentro. Agora, a obra do Espírito Santo é de dentro para fora. Olha como que é o processo da santificação. Mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em toda a vossa maneira de viver, todo o vosso espírito e alma e corpo vai se exteriorar, o exterior vai mudar também. Então tenha paciência, irmão. Às vezes você olha a pessoa, vê a pessoa tudo meio atrapalhado, vai orando, porque o Espírito Santo está trabalhando o coração. Agora, quando faz o contrário, é uma tribulação, porque você olha para a pessoa, parece um crente e tudo, mas abre a boca, socorro, irmão. Só Deus na causa, né? Tinha uma irmãzinha assim na faculdade, irmão, maior cabelão, aquela saiona, mas namoradeira, irmão, meu Jesus amado, dá uma vergonha, quando era paz do Senhor, irmão, Jesus amado, até disfarçava, amém. Bom, 2.2, uma obra soberana do Espírito. Então ele vai falar da água e do Espírito. Eu já falei para os irmãos o significado da água e do Espírito. A água purifica a nossa alma, santifica. E ele vai falar com o vento, que é a atuação do Espírito Santo. Não é que o Espírito Santo é um vento, não é isso. Mas assim como o vento você não vê, mas você observa o efeito dele, assim também é a obra do Espírito Santo. O vento é livre, o Espírito Santo opera de modo soberano e livre também. É somente por essa ação divina que o pecador nasce espiritualmente. Assim, um cristão regenerado é aquele que tem o coração
transformado, graças a Deus. Uma nova vida, uma nova criatura. João 3,6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Essa distinção mostra que nada da carne pode produzir espiritualidade. Não adianta, nada da carne produz espiritualidade, porque carne é carne. Tá? O que a carne gesta? A carne gesta a concupiscência da carne, a soberba da vida e a concupiscência dos olhos. Não tem fruto do Espírito. Agora, o que é nascido da carne permanece dominado pela natureza carnal. Todo mundo nasceu dessa maneira. E nós herdamos o quê? O pecado original. Leia Romanos capítulo 5. Por um homem entrou o pecado, por isso que todos pecaram. Aliás, irmãos, tem gente que não acredita no pecado original. Fala, os mormons, por exemplo, não creem. Os mormons, os muçulmanos, os judeus, todos eles falam que cada um faz suas escolhas. Então, cada um é responsável pelo seu próprio pecado. Mas não é isso não, que a Bíblia fala aqui, no capítulo 5, eu vou ler especificamente o versículo de número 12. Olha só. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mesmo você que não foi lá pegar o fruto, mesmo você que não desobedeceu, não adianta, você vem com a herança pecaminosa. Você não pecou semelhante a Adão, mas você já nasceu sob o pecado. Em pecado me concebeu minha mãe, Salmo 51. Isso é o pecado original. Então Efésios capítulo 4, versículo 23 declara: e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Essa nova vida se evidencia na prática da justiça, do amor, que é o fruto, os aspectos do fruto do Espírito. Resuminho, a regeneração é uma transformação interior, operada pelo Espírito, purificando e renovando o pecador para viver em novidade de vida. Bom, se você nasceu de novo, quais são então os elementos que vão operar na nossa vida? A justificação pela fé, vou repetir, não é por obras, mas é pela fé a justificação. Qual é o outro elemento? A santificação, a vida de santificação. Então, justificação, santificação, que tem a ver com o caráter de Deus. E eu entrando nesse processo de santificação, eu vou o quê? Gestar o fruto do Espírito. Olha, o fruto está no singular ali, tá? Porque tem irmãos que falam os frutos, não é os frutos, é o fruto do Espírito, tá? Que tem aspectos, tem 9 aspectos, o fruto do Espírito. E o resumo desse último tópico declara: os sinais do novo nascimento incluem a justificação pela fé, a vida de santificação e a manifestação contínua do fruto do Espírito. Por isso que eu peço para os irmãos virem orar no culto de terça-feira, venha no culto de quinta-feira louvar a Deus, para que você esteja gerando também o fruto do Espírito. Fechando, a regeneração é a obra trinitária, operada pelo Espírito Santo. O que mais? Não é um esforço humano, mas é uma transformação espiritual. Como regenerador, o Espírito Santo concede nova vida ao ser humano. É necessário nascer do alto, para que você possa ver o reino de Deus. Então, irmão, que cada jovem, que cada criança, todos nós, possamos ser conduzidos pelo Espírito, refletir no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a natureza divina recebida pelo novo nascimento. Amém, meus irmãos? Glória a Deus pela sua vida, por esse primeiro dia do mês de março. Lição de número 10. O que é que nós vamos estudar na lição de número 10? O Espírito Santo, o capacitador. Nós não somos órfãos, nós temos o Espírito Santo. Irmão Rubens.